queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 50 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, é importante que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta, lápis, borracha, apontador e fique muito atento às anotações desta aula. Hoje nós iremos estudar, então, um gênero textual chamado infográfico. Vamos conhecer o que é isso, então, né? Os objetivos propostos para esta nossa aula são os seguintes: conhecer o gênero infográfico, localizar informações no infográfico e fazer inferências com base nele, ler e interpretar um infográfico e, por último, produzir um infográfico, né? Então, hoje as suas atividades tem bastante coisa lá para você colocar a mão na massa, inclusive uma produção, né? Bom, vamos começar então falando aqui o que é o infográfico, né? Esse gênero de texto que é tão utilizado até no nosso meio educacional, né? Nos livros didáticos aí você vai encontrar infográficos, porque ele é um tipo de texto que facilita no entendimento, né, das informações. Então, um infográfico ou a arte da infografia, ela se caracteriza por ilustrações explicativas a respeito de um determinado tema ou assunto. Infográfico é a junção das palavras info, de informação, e gráfico, desenho, imagem ou representação visual, né? Ou seja, um infográfico vai ser um desenho ou uma imagem que, com o auxílio de um texto, está explicando ou informando a respeito de um assunto. De repente, esse assunto ele não seria muito bem compreendido somente com a leitura do texto. Aí que vem a função do infográfico, né, das imagens. São textos muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, manuais educativos, científicos, em sites também. Então, ele está presente aí em diversos lugares. Com isso que eu falei já para vocês a respeito do infográfico, que ele vai combinar texto com imagens, você já pode então, né, deduzir que o infográfico faz uso de uma linguagem mista. Ou seja, nós vamos ter a presença tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. E essa combinação é que a gente chama de linguagem mista. E o quanto ela é importante para que a gente consiga receber essas informações, para que essas informações fiquem mais fáceis de chegarem até nós, né? Então é muito importante aí essa linguagem dentro desse tipo de texto. A gente já estudou, né, os tipos de linguagem, então você já sabe sobre a linguagem verbal, sobre a linguagem não verbal, conhece que juntando as duas a gente chama de linguagem mista, né? Então é importante você observar a linguagem desse tipo de texto. Uma definição para infográfico, né, bem interessante aqui, é uma citação de alguém que estuda, né, os gêneros textuais. E aí, então, né, nós temos o seguinte dito nesta citação, que combina perfeitamente com a definição de um infográfico, ó. Tudo deve ser explicado, esclarecido e detalhado, de forma concisa e exata, numa linguagem tanto coloquial e direta quanto possível. O didatismo deve estender-se também à disposição visual do que é editado. A apreensão pelo leitor deve ser fácil, clara e rápida. A rigor, tudo que eu puder ser dito sob a forma de quadro, mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito sob a forma de texto, né? Então, ele está definindo aqui o que é esse infográfico.
que essa combinação justamente da linguagem verbal, não verbal, mas que o leitor, quando ele põe o olho nesse tipo de texto, ele é muito visual, então ele vai aonde primeiro? Ele vai primeiro na imagem, né? E aí ele consegue o quê? Captar com mais clareza as informações. O texto até se torna mais atrativo, né? Então o infográfico, ele é um tipo de texto que atrai o leitor, né? As pessoas se atraem por esse tipo de texto, por causa justamente das imagens. Vamos conhecer então alguns infográficos. Ó, aqui eu trouxe um para vocês que diz assim: Brasil e as vendas online, tá? Isso daqui é um texto, né? Mas é um texto que faz referência ao ano de 2011, ou seja, 10 anos para trás. O quanto será que essas vendas online já aumentaram, já cresceram, né? Em 10 anos. Então, só para a gente observar aqui, né? De que forma que foram trazidas essas informações. Então, você pode observar que tem bastante uso aqui de números, né? Números em destaque. Esses números, eles surgem da onde? A pessoa chuta um número e coloca lá? Não! Esses números são fruto de pesquisa. Então, se você vai produzir um infográfico, você precisa pesquisar sobre o assunto para que o que você coloque, né, no seu texto seja verdadeiro, né? Então, dados estatísticos. Então, aqui 18% é o que vem crescendo o comércio eletrônico brasileiro. Então, isso é lá de 2011. Então, lá 18% era o crescimento do comércio eletrônico, das vendas online. 40% equivale ao ano de 2010 e 30% de aumento é a estimativa para 2011. Aí, olha só, né, essa combinação das imagens. Então, aqui embaixo, eles colocaram só as imagens dos produtos e colocaram líder de vendas. Qual é o líder de vendas? Ó, o celular, lá em 2011 já era, né? Depois o notebook, o computador, câmera digital, controle de videogame, né? Então eles vão colocando ali, fazendo essa combinação. Então não precisou escrever todas as palavras, né? Ele colocou ali algumas informações escritas e o restante ele deixou, né, com o uso das ilustrações. 37%, mais de 1 em cada 3 compras é de aparelhos eletrônicos. Então ele colocou, as informações são breves, são curtas, são objetivas, são diretas. E aquilo que ele quer destacar ou chamar mais atenção, coloca com a letra maior, né? Uma cor mais destacada. 83% aqui, ó, daí você vai olhar, né? Poxa, me chamou a atenção esse 83%. E daí ele colocou aqui alguns símbolos de redes sociais. E aqui ele colocou, ó, brasileiros que acessam redes sociais nos últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias, 83% acessaram as redes sociais. E aí ele usou ali, né, os ícones, os símbolozinhos das redes sociais. Então, isso é um texto que a gente chama de infográfico, porque ele vai combinar desenhos, né, a parte gráfica mesmo, com as informações. Dá para ter muito texto no infográfico? Não, senão ele não se torna atrativo. Justamente o objetivo dele é levar a informação de forma mais rápida, né? Mais clara, mais objetiva e mais direta. Então não dá para eu encher de texto, parágrafos longos. Eu preciso selecionar as informações mais relevantes e colocar só realmente aquilo que é mais significativo, né? Então esse aqui é um exemplo. Outro exemplo, ó, esse aqui é meio que um infográfico que combina para colocar lá no livro de ciências, né? Um exemplo aqui. Como é distribuído aquele salgadinho de milho, os chips, pelo seu corpo no momento do consumo? Então, como que foi organizado esse infográfico, né? Foi pensado em colocar aqui a figura de um corpo humano, aí aqui ele destacou um pouquinho a boca, porque você está falando de alguma coisa que você ingere, né? De alguma coisa que você come. Na mão ele colocou ali o salgadinho
E aí ele colocou as informações relevantes, né? Os números estão maiores para chamar mais atenção. Da onde ele tirou esses números? Ele inventou? Não, quando a pessoa fez esse infográfico, ela pesquisou sobre isso, porque ela precisa levar a informação correta para as pessoas. Então, 35% fica colado em seus dentes. Se a pessoa usa aparelho, esse valor sobe para 50%. 10% vira farelo e é desperdiçado. 15% fica colado em seus dentes. Desse total, 8% ficará colado em seus dentes depois que você chupar os dedos na tentativa de limpá-los. E 40% desce para seu estômago, né? Então ele está falando aí um pouquinho desse alimento que não é um alimento assim saudável e o que acontece quando você, né, ingere então esse alimento aí, né? Então o infográfico. Temos aqui um outro que fala também de redes sociais, o comportamento dos usuários, né? Esse aqui também trabalha com gráfico, né? Então aqui é um gráfico que vai do 10% até o 86%, né? Aqui também gráfico, muitos números, né? Desenhos, ícones, tá? Então assim, ó, muito desenho, muita ilustração, informações curtas, porém objetivas, claras, né? Também trabalha muito aqui com números, né? Então 65%, 57%, 35%. Claro que isso não foi inventado pela pessoa, ela teve que pesquisar sobre isso antes dela elaborar, né, esse tipo de texto aqui, tá? Então, ó, acesso ao menos uma vez por dia. Então, ele foi lá e pesquisou, né? Como que é o acesso das redes sociais ao menos uma vez por dia? Então, 72% acessam o Facebook. 41% o Orkut, não existe mais essa rede social, né? 39% o Twitter, 28% o LinkedIn. Então, ele fez uma pesquisa, correto? Ele pesquisou para ele poder dar esses números aqui, ele não pode inventar isso do nada. Então, olha só que legal, né? Que texto bacana. Você também prefere ler esse tipo de texto? Eu gosto de ler infográficos, eu acho muito interessante, né? Também nos ajuda aqui na interpretação de gráficos, de dados. A gente precisa meio que construir essa interpretação na hora da leitura, né? Temos que pegar aqui a informação, temos que ler a legenda, né? Interpretar a informação que está sendo dada ali. Então é um texto bem bacana que também mexe muito com a nossa imaginação, né? Com a nossa leitura, interpretação. Infográfico é uma ferramenta, então, que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos, demais elementos visuais gráficos, né? Normalmente o infográfico acompanha um texto. Esse texto sempre de forma bem resumida, tá? Bem resumida e simples. Por unir texto e imagens, como eu já falei para vocês, trabalha tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Olha que informação interessante essa. O infográfico, ele vai atuar, ele vai mexer, né, com duas partes do nosso cérebro, né? Quais são as duas partes? O lado direito. Nosso lado direito do cérebro, ele é responsável por entender e interpretar as figuras, as imagens. E já o lado esquerdo do nosso cérebro, ele é mais focado na parte do raciocínio lógico, ou seja, da escrita neste caso. Então, lado direito fica com a imagem, lado esquerdo fica com a escrita. Então, esse tipo de texto acaba ativando as duas partes, né, do nosso cérebro, tá? É bem bacana. Os infográficos, eles vão simplificar a interpretação dos conteúdos. Por quê? Porque as duas áreas do cérebro vão atuar em conjunto.
Então, uma coisa complementa a outra, né? Tanto o desenho com o texto, eles se complementam e nos ajudam na construção dessa interpretação. Muito bem, um bom infográfico, ele deve ser apresentado de modo sempre bem organizado, né? Para que facilite-se a compreensão das informações que estão contidas nesse tipo de texto, tá? Diferentes níveis de pessoas devem ser capazes de compreender um infográfico, então por isso ele tem que ser simples, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ter clareza, tá? Porque desde pessoas com nível mais técnico até pessoas que são leigas no assunto, elas precisam compreender o que está escrito, tá? Então ele é um tipo de texto que é para facilitar a chegada da informação nas pessoas, né? Não é para dificultar, é para facilitar. Como fazer um infográfico? Então, um bom infográfico, como eu já falei para vocês, ele deve ser claro, contar com um texto e um visual bem conciso, né? Conciso quer dizer bem enxuto, bem objetivo, nada de muito texto, tá? Isso você já preparou, você já leu o texto e selecionou as informações, né? Como a visualização dos dados é o principal objetivo, né, desse tipo de texto, é importante usar bastante gráficos, tabelas, né, desenhos, números bem destacados, bem grandes. Também precisa se criar uma narrativa com elementos gráficos e incluir um gancho, né, aquela coisa assim que faz uma ponte de repente com uma mensagem principal ou um título bem chamativo, bem atrativo. Pode ter lá no início, talvez, pode ter um pequeno parágrafo mais explicativo, né? Então, tem que ter também ali a parte escrita, a parte do texto, mas nada muito extenso, nada muito longo, né? Sempre pensar em algo assim sintetizado e objetivo. Olhem só, este infográfico aqui, coronavírus Covid-19. Então aqui, né, a pessoa que construiu esse infográfico, ela optou por colocar um parágrafo explicativo aqui em cima, né, onde ela diz: coronavírus é uma família de vírus que causa desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves. Em 7 de janeiro de 2020 foi descoberto um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Muito bem. Aí eles colocaram, né, as imagens, ali o desenho do vírus. Aí o que ela colocou aqui, ó, sintomas, né? E aí para facilitar a informação, ela foi muito objetiva. Então ela colocou os principais sintomas: febre, tosse, falta de ar, dificuldade respiratória. Transmissão: tosse, espirro, saliva. Contato com secreções de pessoas infectadas. Grupos de risco: idosos, diabéticos, hipertensos. Prevenção: lavar as mãos regularmente, né? Evitar tocar o rosto, evitar aglomerações, evitar compartilhar objetos de uso pessoal. Então ela foi bem objetiva na informação, porque ela queria levar só a informação principal, né? Alguns sintomas, alguns cuidados, como que transmite, quem são pessoas de risco. Então, ela simplificou a informação. O que nós vamos observar aqui nesse texto, então? A linguagem verbal mais a linguagem visual. Então, temos texto escrito, temos também imagens que falam por si, né? Quando combina linguagem verbal com linguagem visual, eu tenho as duas juntas, chama de linguagem mista, né? A informação, gente, a informação, ela é produto de pesquisa, ela é originada de onde? De uma grande pesquisa que foi feita, né? A pessoa não inventou isso do nada, ela foi lá e pesquisou para poder trazer a informação. Então, a informação não pode ser inventada, né? Ela deve ser pesquisada. Informações curtas são mais atrativas para esse tipo de texto. Então, quanto mais você puder ser objetivo, ser curto, ser claro, mais você vai atrair o leitor para esse tipo de texto aqui, porque o objetivo desse texto é trabalhar com as informações curtas, ok? Como eu falei para vocês,
Hoje na atividade você vai ter um infográfico para produzir. O que a professora fez? A professora colocou um texto lá bem legal, tá? Que fala sobre as redes sociais. É assunto bem alta, bem do momento. Você vai ler esse texto que está cheio de informações, cheio de pesquisas, de números, e aí você vai selecionar as informações mais importantes e vai construir o seu infográfico, tá? Então a parte lá da produção tá bem legal. E é o que você vai então iniciar a partir de agora, né? Você vai lá para os exercícios, tem lá um infográfico para você primeiramente ler e interpretar, né? Buscar as informações dentro desse tipo de texto. Depois vem a parte da produção, que é o que eu expliquei agora para vocês. Você vai ler o texto, vai selecionar as informações e vai construir o seu infográfico, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!